Hallo, tudo bem com vocês? Wie geht's euch? Hoje vamos dar sequência a mais uma aula para iniciantes de alemão, com o tema Orientierung auf der Landkarte. Sim, wo ist das? Ist das im Norden? Ist das im Süden? Ist das im Westen? Ist das im Osten? Ja, eine Orientierung auf einer Karte. Leia-se Karte como mapa. Isso, que seria a carta de uma land, de um país. Sim, é um mapa. Então, podem fazer um minutinho aí de pausa, porque nós temos uma rosa dos ventos. E vocês podem aprender ativamente, não só ficar sentados aí, recebendo, engolindo informação e depois não usando para nada. Não, vocês vão agir. Pausa nesse vídeo, pega um lápis e papel e eu gostaria que vocês identificassem das palavras aqui. Im Norden von, im Süden von, im Westen von, im Osten von. Só essas quatro, deixa aquela ali de ladinho. Qual significa? No norte de, no sul de, no oeste de, no leste de. Um minutinho. Sim, e obviamente está bem claro para os nossos olhos, a gente viu ali. Im Norden von, no norte de. Ja, Hamburg liegt im Norden von Deutschland. Ah, por exclusão, im Süden von. Ja, München liegt im Süden von Deutschland. E agora, professora, agora está dando um chabu. Isso, vocês viram já na aula passada que a gente tem que fazer associação com o Westen, com o Western, oeste, bang bang, ja, marcha para o oeste, né? Então, Köln liegt im Westen von Deutschland. Und Berlin liegt im Osten von Deutschland. Beleza. Então a gente está localizando as cidades dentro da Alemanha. Yeah? No norte da Alemanha, no sul da Alemanha, no oeste da Alemanha, no leste da Alemanha. A gente está levando para dentro do país. Im Norden von. E agora, como a gente vai comparar cidades? Porque eu posso falar que Hamburg fica no norte da Alemanha, mas ao sul de Kiel. Então agora a gente vai comparar uma cidade com a outra. E como a gente faz isso? Olha lá, se nós tínhamos im Norden von, agora a gente tem nördlich, vamos ter que colocar aquela umlaut ali, von. A gente pode falar então que Kiel está ao norte de Hamburg, assim como Hamburg está ao sul de Kiel. Então assim, vai depender do ponto de comparação e de orientação que a gente vai dar. Né? Bom, a gente viu que ele está terminando com lich. Sim. Então, para falar, por exemplo, que o Rio de Janeiro está ao norte de São Paulo, Rio de Janeiro liegt nördlich von São Paulo. A gente viu que vai ficar com aquele lich. E agora vocês podem fazer um minutinho para decifrarem como é que vai ficar essa mesma expressão para o Westen, para o Osten e para o Süden. Ja? E vocês vão descobrir que quando a gente falar que então vai ficar ao oeste de, não confundam, Osten começa com O, mas oeste vai ser o Westen. Osten é leste, de novo. Então, beleza. Então aqui a gente pode falar que, deixa eu pensar, Ribeirão Preto liegt westlich von São Paulo. A nossa tradução para o português seria, fica ao oeste de. Então, uma opção seria no oeste, im Westen, ao oeste. Im westlich von, ja? Não confundam. Então, como é que a gente fala aqui? Deixa eu ver agora. São Paulo fica, vocês já pararam para perceber? Östlich von Ribeirão Preto. Curitiba liegt südlich von São Paulo und Rio liegt nördlich von São Paulo. Desculpa eu comparar com São Paulo, poderia estar comparando com outras, mas
além de eu ser de São Paulo, do estado de São Paulo, realmente, quando a gente fala para os estrangeiros onde ficam as nossas principais cidades e capitais, eles têm que se basear em cidades conhecidas. Então, a gente vai usar muitas vezes Rio, Salvador, São Paulo e assim por diante. Só que a gente também vai ter isso para esses outros pontos. Como é que eu falo Nordeste? Ja, das ist, ou ao Nordeste de, para comparar cidades. Nordöstlich von, ao Sudeste, südöstlich von, Sudoeste, südwestlich von. Nós tivemos Nordeste, agora é Noroeste. Opa. Nordwestlich von. Então vamos passar a pronúncia, até porque tem tá cheio dessas Umlaut. Então todo mundo comigo. Im Norden von, im Süden von, im Osten von, im Westen von, nördlich von, nordöstlich von, östlich von, südlich von, südwestlich von, westlich von, nordwestlich von. Muito bem. Então vamos agora, olha, agora vocês têm então toda a correção aqui. Então aqui a gente tem algumas cidades, eu sei que está pequenininho, mas eu vou ajudar vocês. Então, Augsburg em relação a München. Nós temos ali, ó, Augsburg está lá, München está aqui. Como é que estaria Augsburg em relação a München? Como é que estaria, olha, Wien está ali e Linz está para cá. Eita, que agora... Como é que estaria um em relação ao outro? Então, vocês podem fazer uma pausa para escreverem essas orientações que eu sei que vocês já anotaram no caderno. Bern, ali embaixo, em relação a Basel, que está ali em cima. Erfurt, que está aqui em relação a Weimar. Klagenfurt, que está bem ali no fundinho, no sul, em relação a Wien. E por último, Zürich, capital da Suíça, que está ali em cima, em relação a Bern. Então, não está ali, que a gente chama de Berna, né? Mas fala-se Bern. Então, vocês vão ver que vocês vão ter um em relação ao outro. Só comparação de cidades. Um minutinho de pausa e eu já volto para corrigir. Então, vamos lá. Vou corrigir agora, tá? Então, como que vai ficar Augsburg em relação a München? Augsburg liegt nordwestlich von München. Sim, olha só. Ela está nordwestlich, indo para aquela direção. E chegamos em Augsburg. E Wien em relação a Linz? Wien liegt östlich von Linz. Vamos lá, olha só, deu östlich. Und Bern em relação a Basel, olha só, Basel está ali embaixo, Bern está ali em cima. Bern liegt, exatamente, opa, exatamente, Bern está lá embaixo, Basel lá em cima, então a gente tem que virar. Bern em relação a Basel liegt südlich von Basel. Erfurt em relação a Weimar, então lá está Erfurt e ali está Weimar, nós estamos indo para lá. Erfurt liegt westlich von Weimar. Klagenfurt em relação a Wien, Klagenfurt está para cá de Wien. Das liegt südwestlich von Wien. E Zürich em relação a Bern, de novo, Bern está ali e Zürich está aqui. Zürich liegt nordöstlich von Bern. É, não dá tão nördlich, dá mais um pouquinho para lá aqui, né? Ele dá uma giradinha, essa flechinha ali, ó. Ó como dá nordöstlich. Ótimo. Então, agora vocês vão fazer uma pausa
pausa não, eu vou fazer uma pausa. Vocês vão ouvir o áudio e entender o que as pessoas estão falando aqui. Die Aufgabe ist, wo liegt? Hören Sie und kreuzen Sie an. Was ist richtig? Was ist korrekt? Übung 9. 1. Herr Onitschenko, woher kommen Sie? Ich komme aus Moldawien. Waren Sie schon mal in Moldawien? Nein. Wo liegt denn das? Das liegt östlich von Rumänien. 2. Und aus welcher Stadt kommen Sie? Aus Cahul. Wo ist das? Cahul liegt südwestlich von Chișinău. Chișinău ist die Hauptstadt von Moldawien. 3. Jetzt wohne ich aber in Duisburg. Ah, Duisburg. Ich war schon mal in Duisburg. Das liegt nördlich von Köln. Ja, genau. 4. Und wo wohnen Sie? Ich wohne in Lüdenscheid. Wo liegt denn das? Lüdenscheid liegt nordöstlich von Köln. E agora vamos passar então para essa tentativa de fala. Vocês vão me falar onde ficam esses locais. Nós temos 5 locais delineados em vermelhinho aí no mapa. Eu sei, é uma atividade de um livro meio antiguinho, mas eu gosto muito dela. Vocês também têm aí a repetição de algumas comparações entre cidades. Então, o que eu vou fazer? Eu vou localizar onde isso está na Alemanha. Depois eu vou comparar entre cidades e vocês vão me falar onde estão essas cidades. Vamos começar, vocês estão procurando Freiburg. So, Freiburg liegt im Südwesten von Deutschland. Freiburg liegt südwestlich von Stuttgart. Ja, Freiburg ist Nummer 4. Então aqui está a nossa Freiburg. Não tem nada ali. Kiel liegt im Norden von Deutschland. Kiel liegt nordwestlich von Lübeck. Kiel liegt nördlich von Hamburg. Ja, Kiel ist Nummer 1. Nächste Stadt, das ist Leipzig. Leipzig liegt im Osten von Deutschland. Leipzig liegt südwestlich von Halle. Ja, Leipzig ist Nummer 2. München liegt im Südosten von Deutschland. München liegt südöstlich von Augsburg. Richtig, München ist Nummer 5. Und dann Frankfurt am Main. Frankfurt am Main liegt im Westen von Deutschland. Frankfurt am Main liegt östlich von Wiesbaden. Richtig, Frankfurt am Main ist Nummer 3. Não esquecendo que o am Main é sobre o rio Main. Também tem a Frankfurt no rio Oder, que é an der Oder. Não comprem passagem errada para a Frankfurt errada. Vocês vão cair na Polônia. Perto da Polônia, obviamente. Então, muito bem. E agora é a vez de vocês. Como estruturar, então, onde ficam essas cidades de acordo com outras cidades maiores? Wo liegt Rio de Janeiro? Rio de Janeiro liegt nördlich von São Paulo. Wo liegt São Paulo? São Paulo liegt
Südlich von Rio, östlich von Brasília. Wo liegt Brasília? Brasília liegt im Zentrum von Brasilien. A gente tem ali, se vocês viram, não tem o im Zentrum, mas também tem o zwischen. A gente pode falar, já? Fica entre uma e a outra. Ou também im Zentrum von. Im Zentrum von Brasilien, westlich von São Paulo. Wo liegt Campo Grande? Campo Grande liegt im Westen von Brasilien, südwestlich von Goiânia. Wo liegt Recife? Recife liegt im Nordosten von Brasilien, nördlich von Salvador. Muito bem. Então aqui vocês têm algumas estruturas. Se vocês quiserem, vocês podem voltar o vídeo, tentar falar por conta própria e logo em seguida se corrigirem com aqui a base das minhas respostas. Espero tê-los ajudado. Um beijo. Bis dann.